Tudo bem, pessoal? Aqui a gente está começando mais um podcast de extensão universitária. E aqui junto comigo tem a professora Tatiane, né? Então a gente vai bater um pouquinho o papo dela, formação, carreira. Então vamos começar com um bate-papo. Tudo bem, Tati? Tudo bem. Então tá bom. Tati, conta um pouquinho pra gente da tua história, formação, o que você está fazendo hoje em dia, como é que funcionam as coisas. Então vamos lá. É uma pequena carreira de 24 anos, desde o início, né, quando eu entrei na graduação, até os dias de hoje. Bom, eu sou física, sou bacharel em física, mestre em física aplicada também. E na sequência eu fiz o doutorado em geologia. Então eu migrei um pouquinho de área, mas bem pouco, porque a geologia eu fui para a área de datação, que trabalha com física nuclear. Então a gente fala, né, trocou ali, né, saiu da física, foi para outra área, mas continua nas ciências exatas. E com esse envolvimento de datação em sedimentos, principalmente. Tá, então, e hoje você faz o quê? Qual é a tua... Hoje eu trabalho como docente, né, então tenho duas áreas de atuação, né, docente, então eu fico em sala de aula e como pesquisadora também, eu mantenho... Poxa, que legal. Então eu participo de 4 grupos de pesquisa em 3 universidades diferentes, e mais voltado mesmo para a geologia. Muito legal. Tati, nesse tempo que você, da tua carreira, por que primeiro você escolheu física? Acho que a maioria das pessoas me perguntam isso. Tem certeza que é física, não é educação física? Né? Não, é física sem educação. Não, mas é física. Na verdade, eu tive um exemplo, uma referência no ensino médio de um professor que eu perdi contato, né? A vida nos leva a isso. Mas no segundo ano do ensino médio, eu tive aula com ele, segundo e terceiro ano, e ele me mostrou uma física totalmente diferente, que não era aquela de ficar aplicando, jogando dados na equação, né? Porque esse que é o grande problema, as pessoas têm uma certa visão da física como uma coisa ou que não é aplicada, né? Ou uma coisa muito difícil, ou que é só substituição de forma. Ele vinha com uma visão totalmente diferente, ele trazia exemplos reais, mostrava o fenômeno para depois aplicar a parte da matemática. Que legal. E fora isso, ele era físico, advogado, administrador e filósofo. O filósofo precisava, né? Hoje eu vejo que filosofia e física tem tudo a ver. Eu também concordo com você. Agora, quando a gente é mais novo, não consegue ter essa analogia. Então existe um campo para física, porque todo mundo pensa, não, vou fazer física, não tem campo aqui no Brasil. Tem sim. Nessa época que eu comecei a pensar o que eu vou fazer, na verdade, sim. Antes disso, eu queria ser médica, né? Eu sempre tive dor de cabeça e achava que se eu estudasse para isso, eu ia conseguir me ajudar, né? Mas depois eu vi que essa área aí não ia muito... Não ia ser muito legal para mim. Né? Concomitantemente a isso, começou a surgir alguns programas de incentivo à ciência, de uma maneira geral, por parte do governo federal. Então, lógico que tudo é muito bonito, né? Muito idealizado, quando eles começam a trazer essa ideia, mas isso me incentivou, porque até então era isso, você vai fazer física, você vai morrer de fome. Então, ou você só vai dar aula em colégio. Na verdade, a física, tanto que a gente não tem um conselho, né, igual tem engenharia, outras profissões. Por quê? Para ser uma área bem abrangente. Por isso que eu consegui ir para a geologia. Muitos dos que estudaram comigo foram fazer física médica. Então, eles trabalham dentro dos hospitais, mas com equipamentos. Que legal. Trabalhando com ressonância, com esses aparelhos, né, que tem bastante radiação. Outros foram trabalhar com física teórica. Então, e outros realmente ficaram em escolas, né, trabalhando puramente como docentes. Mas tem uma área boa, que não é divulgada. Então, hoje a gente já tem vários brasileiros trabalhando na NASA, por exemplo. Né? Então, inclusive mulheres também. Óbvio, né? Se a gente ficar só no ensino fundamental, ensino médio,
aí não é um problema da física, é um problema do contexto geral. Né? O salário é mais baixo, realmente, né, tem toda essa dificuldade. Mas você acha que essa falta de mulher ou de estudantes ligados à física, que gostem de física, é por causa do incentivo de professor, é por causa da matéria ou não? Eu acho que tem tudo a ver, assim, é um contexto geral. Né? Desde pequeno não tem esse incentivo, né? Já tem uma diferença entre... É estereotipado mesmo, né? É a criação do menino e da menina, quando eles são pequenos, né? Eu tenho um afilhado, agora eu vivo comprando presente, né? E aí a gente vai nas lojas e consegue ver claramente qual é a diferença de material, né? Então, para os meninos, realmente tem equipamentos, tem brinquedos para lógica, para perspectiva geral, tem vários outros caminhos. Para a mulher, geralmente, é mais voltado para a maternidade. Né? Então, isso já é uma coisa que dificulta. Depois, nas escolas, tem um pouco da falta de preparação. Né? Muitas pessoas são qualificadas, mas aí o que elas não querem fazer? Elas não querem ir para o ensino, porque o salário é baixo. É baixo, acaba... Entendi. Né? E, então, você vê lá, dificilmente você vai encontrar um professor de física mesmo, bacharel, licenciado, em física na rede pública. Então, assim, são professores de outras áreas que estão atuando ali, então acabam não trazendo isso que eu comentei, que foi a minha inspiração, de perceber que a física era um fenômeno, a gente vive isso, respira isso o tempo todo, física, química, matemática. Óbvio, né? Nem tudo que a gente aprende ali vai ser aplicado, depende da área que você vai atuar. Mas nas escolas falta um pouco de incentivo a isso, então existe um tremor ali, né? Falou de física, matemática... É meio descaracterizado, mas por conta disso, porque não trazem o fenômeno. Eu acho que esse que é a grande sacada, é você mostrar a realidade para o aluno. Porque eu sou formado em engenharia civil, né? E eu lembro que na parte física eu tive bons professores em química também, que me mostravam coisas diferentes, práticas e algumas coisas que eu não tinha conhecimento, né? Ou seja, a cabeça da gente explode e mostra um monte de coisa. Teve alguém da família ou algum amigo que falou, não vai fazer física, você é doido. Todo mundo. Todo Principalmente porque eu já falava que eu queria ser médica, né? E aí quando eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu mudei, vou fazer física, foi quase um velório. Né? Tem certeza. Mas assim, a partir do momento que eu falei que eu queria fazer, eles me incentivaram. Então, até hoje, né, o orgulho deles ali, porque deu certo. Né? Então... Nessa sua caminhada, o que você sofreu algum preconceito? Você sofreu alguns olhares de homens? Porque a gente sabe o que a gente está falando, né? Nós estamos falando de uma profissão mais masculinizada. Sim, para dar exemplos, né? Quando eu entrei na graduação, eram 40 vagas. Em relação a mulheres, entraram 5. Então, predominantemente, realmente é um público masculino. Professores, também, não sei quantizar agora, já faz tempo, mas eram 2 mulheres no departamento de física. Então, realmente, olhando para trás, muito provavelmente a maioria sofreu muito preconceito. Seja preconceito intelectual, seja... pelo fato de achar que não deveria estar ali, ou que o raciocínio não é tão rápido. Mas, agora, eu particularmente não tive esse problema. Que bom. Então, meus professores sempre me apoiaram. Meu orientador de mestrado e doutorado, com o doutorado eu trabalho com ele até hoje. Olha que legal. A gente tem vários projetos de pesquisa que a gente está hoje. O meu de mestrado, ele já se aposentou, mas eu converso com ele quase todo dia. Então... Não tive problemas. Fui para a geologia, que também é um outro campo, né? Que tem, principalmente porque vai para campo, muitas viagens, coisas pesadas, assim, também a quantidade de mulheres era bem reduzida. Hoje eu não tenho muita certeza, mas deve estar, sei lá, 40, 60 na geologia. Mas era predominantemente um universo masculino. Também não tive... Ali eu tive um pouquinho, assim, mas era em relação a ego
né, entre os docentes, não por conta de ser mulher. Mas pegando lá historicamente, né, década de 60, 50, 40, e realmente existia esse preconceito de achar que a mulher não deveria estar lá. Hoje você acha que o que a gente pode fazer para mudar um pouquinho isso? No sentido de, não só da física, mas... ciência de uma maneira geral, né? Trazer mais mulheres para cá. Começar lá de baixo. Né? Hoje a gente pensa assim, e no ensino superior, mas não é o ensino superior. Para trazer mulheres, a gente tem que ir lá para o ensino fundamental, para o ensino médio, mostrar, tentar incentivar. É plantando a sementinha. É plantando a semente. Tanto que nós temos hoje alguns projetos, né, que incentivam meninas e mulheres na ciência. Em 2005, a CNPq lançou um edital, um projeto, né, Mulheres na Ciência. 2018, 2019, agora eu não lembro exatamente a data, tem um outro programa chamado Garotas STEM, que é a sigla, né, referente ao inglês de Mulheres na Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Inclusive é uma parceria Brasil e Reino Unido. Exatamente para isso, voltado para o ensino básico, para mostrar para as meninas que elas podem, né, que a lógica é uma coisa que basta você ser pensante, né, independente do gênero. Mas falta isso, eu acho que agora a gente já tem, né, esse movimento já tá melhorando. Nós temos um dia que é considerado mundial, que é o incentivo de mulheres e meninas na ciência, que é dia 11 de fevereiro. Então, são datas que o pessoal fala assim, mas precisa de datas? Infelizmente precisam, né, que é um dia destinado a trazer, né, essa visão de que é possível, né, e que a gente está mudando. Então, quando a CNPq lançou esse programa, a adesão foi baixa, obviamente, porque também não tinha muita entrada. 10 anos depois, a gente saiu de 10 publicações de mulheres no ano, lá em 2005, e em 2015 já passou de 3.000 publicações. Nossa, que legal. São 10 anos, né? Mas mesmo assim a gente já tem uma... Já é um caminho. Já é um incentivo. O que a gente percebe, né? Daí isso aí é estatística também, são dados que estão na rede, ainda tem um pouco de defasagem em relação às citações de trabalhos de mulheres. Quando você procura uma determinada área, engenharia, física, enfim, né, ciências exatas, geralmente os homens são mais citados. Então, parece dar a entender, para quem não estuda muito essa área, que os homens têm mais credibilidade no que eles estão falando do que mulheres. Mas, às vezes, nem é isso. Né? Eu acho que não tem. Não tem. Outra, né? Qualquer área. Qualquer área. Então, a gente está falando de ciência de uma maneira geral, que ainda tem o predomínio masculino, mas se a gente for para uma outra área, vai ter o predomínio feminino. Né? Claro. Então, a gente também tem que ter esse olhar um pouco mais aberto para não ficar muito nessa questão meio... Cada uma coisa só. Né? Ou tentar lacrar alguma coisa, né? O jargão aí da internet, né? Mas ainda existe essa diferença, sim. Hoje eu percebo que hoje a gente tem os podcasts na internet, como o Serjão, que todo mundo assiste e tal. Isso ajuda também, né? Um monte de gente a ver, a conhecer, a saber que não é só pontual a coisa, que a coisa é muito maior, que a área é muito grande. Exato, e dá para fazer um monte de coisa, dá para viver disso. Muito eu escuto, né, do pessoal, mas você fica só na universidade? Eu sou acadêmica, eu sou puramente acadêmica, eu nunca trabalhei numa indústria, nunca fui para uma empresa, eu não tenho esse perfil, então isso é importante também a gente conhecer, né, onde percebe que pode, né, se empenhar melhor ali, se desenvolver melhor. Então, eu sou puramente acadêmica, tanto que eu fiz a sequência, né? Graduação, mestrado, doutorado e continuei na universidade trabalhando como docente e pesquisadora. E eu vivo muito bem disso. Né? Lógico, estamos no ensino superior, trabalhando em universidades reconhecidas, sim. Né? Se eu fizesse só ensino médio, muito provavelmente teria um problema. Mas, de novo, não é pelo fato de ser da área da ciência. Aí é um contexto mais amplo, né? Fazer uma pergunta agora, tem alguma maluquice que por você ser física,
Assim, não assisto esse tipo de filme porque eu conheço isso, ou eu vejo tal coisa. Não, isso é mentira, isso não existe. Tem algum... Não, eu tenho um olhar mais crítico, Claro. não tem jeito, né? Mas eu não sou assim tão fechada, né? Uma das coisas também que me perguntam é em relação à religião, mas não no sentido, um tipo específico, né? Religiosidade de uma maneira geral. Mesmo assim, sendo da ciência, a gente tem que também, Claro. né, ter um aspecto ali de fé, independente do que seja. Então, eu assisto vários tipos de filme, contextos, gêneros. Lógico, tem coisa que você olha e você fala assim... Isso realmente... É impossível, né? Fisicamente falando, a probabilidade é muito baixa, mas eu gosto. Mas tem algum filme que você fala, não, esse é meu preferido, de física, esse é... ou não? Não tem, assim, eu só não acho que nós estamos sozinhos no universo, né? Mas as coisas voltadas mais para alienígenas, assim, é pelo jeito que eles expõem, e não pelo fato de eu não acreditar que tenha vidas, né? Em outros sistemas, em outros planetas. Aí é esse que eu fico assim um pouquinho mais, né? Tudo são os alienígenas, né? Inclusive o programa lá. Tudo é por conta disso. Mas mesmo assim eu assisto, porque tem sempre um contexto histórico, eles explicam, né, o que estava acontecendo naquele momento, eles trazem informações relevantes. Mas é só nesse tipo de... Seria legal se fosse verdade, eu adoraria, olha, um alien veio para cá. Mas não desse jeito, né, que eles colocam, né? Então, estudando geologia, não só a física, mas a geologia, a gente sabe, tem evidências de água, né, em outros planetas, água na forma sólida. Então, mas aí você pensa, se hoje está na fase sólida, será que em algum momento do passado geológico não teve a líquida e, consequentemente, tinha um ambiente que daria, né, para ter qualquer... que a gente fala vida e parece que é só humano, né, assim, pessoas, mas qualquer tipo, né, plantas, enfim, qualquer ser vivo. Porque então, é isso, né, às vezes qualquer coisa que não tem a vida já é né? Já é um indício, né, então a gente para pensar nisso, né, nesse contexto. Seria muita pretensão achar que somos exclusivos. É muito espaço, né? Eu acho que é muito espaço. Que daria. Mas é só por esse viés que eles fazem que me deixa assim meio... acho que eu não quero assistir, tem outra coisa, daí eu acabo trocando. Mas se não tiver, sem preconceitos. Né? Sim, claro. Hoje, a gente estava conversando de docência e quais são as matérias específicas que você dá hoje? Várias. Mas cálculo, né? Física. Tá. Então, é que aqui, onde eu trabalho, tem diferenças, né? Não só disciplinas, mas a gente trabalha com unidades curriculares. Tá. Então, dentro de uma mesma unidade, tem uma parte da física voltada para mecânica, outra parte voltada para eletromagnetismo, outra para só eletricidade. Tá. Então, tem física, tem cálculo, o fato de ser pesquisadora, redigir artigos, né? Eu também leciono metodologia científica e comunicação no cenário acadêmico. Então, me leva, né? Por isso que eu falei, é uma área que acaba, não só pelo fato de ser física, mas ser pesquisadora. Acaba abrindo bem o leque de possibilidades, né? Eu acho fantástico isso de você poder abrir esse leque e isso fica como se... você pode fazer qualquer coisa, não qualquer coisa, mas sim, é grande as possibilidades, né? Exatamente. Aparecem algumas opções e aí você olha e você fala assim, será que eu dou conta? Lógico que quando é uma coisa muito específica, de novo, para a indústria, para as empresas, aí eu não tenho como, por mais que seja teórico, né? A grande vantagem de fazer um doutorado não é só a pesquisa, mas é você ser autodidata. Você pegar um texto, saber interpretar, ir atrás de informações, buscar referências. Então, isso traz, né, uma vivência muito grande. Aí, quando surge, né, uma possibilidade de pegar uma disciplina um pouco diferenciada, você já tem essa visão. Será que
o meu entendimento, o meu estudo, porque daí eu tenho toda uma preparação para fazer, se não for da minha área. Será que isso vai ser o suficiente? Ou eu preciso levar exemplos para a sala de aula também? Porque, para mim, não faz sentido eu dar um conteúdo que eu não tive uma experiência. Então, ficar só na teoria é mais fácil pegar um livro lá e aí a pessoa vai lendo. É verdade. Então, eu tenho esse cuidado de, na hora, né, das opções, de aceitar ou não uma determinada disciplina por conta da experiência. Agora, tudo que é voltado para a minha área de formação, qualquer uma delas, ou para pesquisa científica, aí dá. Muito legal. Professora, mais uma coisa, o que tem mais para se fazer em termos acadêmicos? Você pretende fazer mais alguma coisa? Está mirando em alguma coisa? Tem projeto? Eu estou no pós-doc agora. O ano passado eu fiz uma prova para entrar no pós-doc. Estou desenvolvendo um projeto para isso. A minha ideia é chegar, que a gente tem alguns níveis na carreira acadêmica, né? É chegar na livre docência. Só que essa livre docência também leva tempo, né? O que seria isso? Eu tenho a possibilidade de trabalhar, dar aula em qualquer lugar, não vamos generalizar também 100%, né? Mas em grande parte de universidades do mundo. Que legal. Então, ele meio que abre caminhos, olha, você já tem uma certa experiência, você, né, tem conhecimento, tem habilidades, tem capacidades, e aí você faz um processo seletivo para aquela universidade de uma maneira mais reduzida. Né? Então, esse é o que eu almejo, né? Chegar ali na livre docência. Mas o pós-doc está em andamento. Né? Não é um título, né? Muita gente fala, você vai ter outro título. Não, ele é um complemento. Né? O título mesmo ele vai até o doutorado. Mas, em termos de carreira acadêmica, a gente também tem planos de carreira dentro da universidade. Entendi. Né? Então, isso também é uma coisa que não acontece nas empresas, né? Já que a gente está falando de diferenças, né, de gênero. Nas universidades, o que acontece? A gente tem um valor de hora-aula. Então, independente se eu sou mulher ou se eu sou homem, eu vou ter aquele valor de hora-aula. O que vai modificando isso? Titularidade, experiência, né, o tempo que você trabalha, se é pesquisadora também a sua produtividade. Então, isso vai diferenciando os salários. Né? Mas a base mesmo, agora, e concurso também faz muito isso, né? Porque você vai fazer uma prova, também é independente do teu gênero. Né? É uma prova. Então, tem a ver com o quê? Com as suas capacidades, o quanto que você estudou, se empenhou. Lógico que a gente tem que ver o contexto anterior também, né? As oportunidades que a pessoa teve para estudar, em que lugar que ela estudou, diferente. Tem várias coisas, mas, de qualquer maneira, o concurso ele vai separar por habilidade, né? E por conhecimento. Na universidade isso acontece também. Então, existe uma diferença salarial? Existe, mas em termos de produtividade, de tempo de casa, titularidade principalmente. Daí a gente tem esses níveis. E aí, né, comentei sobre isso por conta do pós-doc. Ele não entra como título, mas aí a gente tem vertical e horizontal de plano de carreira, né? Isso modifica um pouquinho, sempre vai acrescentando. Então, quer dizer, para as mulheres, para quem seja, ainda tem... então, a coisa está melhorando cada vez mais. Está melhorando. Nós ainda temos um problema, mas também que é meio estrutural, porque a mulher ela tem dupla jornada. Né? Eu concordo com você. Então, esse que talvez seja um problema que ainda vai perdurar por bastante tempo. Uma coisa que eu percebo, né? Quando homens são convidados a palestrar em congressos, ele aceita logo de cara. Ou recusa, né? Depende da agenda dele. A mulher ela não pode dar, principalmente quando ela é casada, tem filhos. Né? Ela primeiro vai precisar organizar a casa dela para saber se vai poder... Se vai dar certo, Então, ainda tem essa questão. Estatisticamente também falando, projetos de pesquisa. Daí isso aí é uma coisa que está melhorando, mas ainda existe. Está na internet, os dados estão aí para isso.
projetos de pesquisas que são desenvolvidos por mulheres, quando vão pleitear financiamento, né? Que são projetados por mulheres e por homens, os homens têm mais vantagens. Por quê? Isso também sai na imprensa, né? Muitos, até agora, talvez por conta, né, da divulgação, as coisas... Por isso que né, os dias atuais estão muito melhores, porque tudo sai na mídia e isso acaba repercutindo. Seja favoravelmente ou não, mas acaba repercutindo. Muitas pesquisadoras tiveram um projeto de pesquisa negado porque ficaram um tempo afastados por licença maternidade. Então, você não estava, durante 6 meses, você não produziu tanto quanto o seu colega de trabalho. Né? Isso vinha, né? Veio realmente relatório escrito via CNPq, outras agências. Né? A gente sempre cita a CNPq porque é a mais conhecida, mas cada estado tem uma agência própria. Então, ainda tem esse problema, entre aspas, né? Porque eu não acho que é um problema. Né? Mas, mesmo porque a mulher não reproduz sozinha. Não dá, né? Quer dizer, não sei se... Não dá, né? Não dá, precisa dos dois. Mas a carga maior realmente é da mulher. Então, ela vai ficar afastada, né? Algumas universidades acabam também evitando um pouco, de novo, passado, né? Agora está melhorando. Mas evitava-se um pouco a contratação de mulheres, porque se ela engravidasse, ela ia ficar no semestre. Fora. Né? E aí tinha que ter uma programação certinha para pegar o semestre certo, né? Fazer tudo direito. Para não sair na metade do semestre, ter que contratar alguém. Então, esse é o ponto principal que ainda precisa ser melhorado. Mas tem campo, a abertura está muito maior, a gente consegue visualizar isso. Esses programas de incentivo às meninas, né, lá na base, tem maratonas né, que estão sendo promovidas, voltadas para a tecnologia. Começaram, sei lá, com 10 meninas, hoje a gente tem milhares, né? Exatamente. A participação aí está... Então, assim, só falta incentivo, né? Eu acho que é isso e mostrar pessoas que realmente... não vou falar que deram certo, né? É um termo meio estranho, mas que tiveram sucesso nas suas carreiras e que é possível. Né? Você é uma prova, né, professora? Eu sou. Eu estou aqui. A história é incrível, assim, né? Eu sei que tem muitas mulheres, mas quando a gente se depara com uma mulher que fala, olha, fiz isso, estudei, é muito interessante porque a gente vê que tudo está indo bem, que as pessoas estão, né? Como eu falei, historicamente sempre teve problemas, né? As mulheres sempre enfrentaram esse tipo de problemas, em algumas áreas muito mais do que as outras, mas esse movimento que está acontecendo está sendo muito produtivo. Então, só que a gente tem que incentivar ainda mais, né? Tem que trazer esse foco, tem que trazer essas modificações e essas conquistas. Né? Eu acho que mais do que falar dos problemas que vão existir em qualquer situação, é falar do sucesso. Com né? certeza. A gente precisa focar mais na parte boa do que na parte ruim. Não é que a gente vai fingir que não existe. Né? Não é isso, falar que é o mundo ideal, é tudo colorido. Só que a gente não pode ficar dando margem só nas coisas ruins. Né? Então, vamos mostrar que é possível, que dá para fazer. Né? Legal, professora. Professora, eu queria te agradecer muito. Bom, as meninas e todo mundo aí, tem um exemplo aqui lindo, né? Não tenho o que falar, a história é maravilhosa. Eu não me apresentei no começo, sou o André, sou estudante de ADS, conheço a professora pelos corredores. E é isso, fico muito contente. Obrigado mesmo, viu, professor? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha história. Espero que isso seja um incentivo para outras meninas, para outras mulheres, né, porque não tem idade para começar. É verdade. A gente está falando sempre lá da base, né, das meninas, mas não tem, a gente tem mulheres começando com 40, 50 anos. Sim. E é possível. Né? É o que eu falo, mas são 4 anos, já estou com uns 40, 50... Vou começar agora, o tempo vai passar da mesma maneira. É verdade. Né? Então, que passe da melhor maneira e do jeito que você quer. Se você sonhou, você consegue realizar. Tanto que eu estou começando uma faculdade nova agora, né?
Estou tentando mudar um pouquinho de área e vamos enfrentar, vamos isso. embora. O tempo ia passar da mesma maneira. Exatamente. Né? Então, por que não da melhor maneira? Com certeza. Né? Obrigado, professora. Obrigado, Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau.